Você acha que conhece o Egito? Então pense de novo. Por trás dos cartões postais, das pirâmides famosas e dos pontos turísticos cheios de visitantes, existe um mundo de mistérios arrepiantes, histórias antigas e enigmas que parecem ter sido enterrados de propósito sob a areia. Número 1. O faraó alienígena. Em 1907, alguns anos antes de o mundo conhecer de verdade a história de Akenaton, arqueólogos encontraram a tumba 55 no Vale dos Reis. Lá dentro, eles se depararam com uma câmara simples, sem decoração e quase vazia, muito diferente das tumbas luxuosas normalmente associadas aos faraós. O que havia ali era estranho o bastante para deixar qualquer pesquisador inquieto. No centro da câmara, existia um sarcófago cercado por 4 blocos mágicos voltados para dentro, como se tivessem sido posicionados para impedir que algo maligno escapasse dali. A própria múmia tinha uma aparência perturbadora. O rosto havia sido danificado de forma intencional, restando apenas um olho que parecia encarar o vazio. O nome no caixão havia sido raspado, apagado como se alguém quisesse eliminar aquela pessoa da memória do mundo. Nas paredes, inscrições feitas por sacerdotes davam a entender uma mensagem desesperada. Aquele ser não deveria voltar a viver. É aqui que Akenaton entra nessa história. Ele se tornou um faraó completamente fora do padrão, alguém que decidiu romper com séculos de tradição religiosa. Em vez de adorar vários deuses, como era comum no Egito Antigo, ele passou a dedicar sua fé quase exclusivamente ao disco solar, conhecido como Aton. Os altos sacerdotes odiaram essa mudança. Para eles, Akenaton não estava apenas alterando uma religião, estava atacando toda a estrutura de poder que sustentava o Egito. Por isso, fizeram de tudo para apagar sua memória, destruir seu legado e transformar seu reinado em uma espécie de mancha proibida na história. Mas a suspeita não parava na religião. A aparência de Akenaton também alimentou teorias estranhas. Seu crânio alongado, seus traços incomuns e a maneira diferente como era retratado fizeram muita gente se perguntar se ele era apenas um faraó excêntrico ou algo muito mais misterioso. Alguns chegaram a especular se ele teria vindo de outro mundo. Será que a múmia misteriosa da tumba 55 era Akhenaton? Será que ele era tão temido, tão diferente e tão incômodo que tentaram aprisioná-lo para sempre? E será que sua adoração ao disco solar era apenas uma nova religião ou uma conexão com algum objeto celestial, talvez um sinal vindo de seu verdadeiro lar? Número 2. O desaparecimento misterioso da rainha Nefertiti. Nefertiti não era apenas uma rainha qualquer. Ela se tornou a grande esposa real de Akhenaton, famosa por sua beleza, sua influência e seu poder. Ela esteve ao lado do marido enquanto ele desafiava os antigos deuses do Egito e abraçava o culto ao sol, Aton. Sua imagem estava por toda parte. Ela aparecia esculpida em templos, pintada em paredes e retratada em cenas de importância religiosa e política. Nefertiti não era só uma figura decorativa. Ela tinha poder próprio, presença própria e um papel central no novo Egito que Akhenaton tentava criar. Mas então, por volta do 12º ano do reinado de Akhenaton, ela simplesmente desapareceu, sumiu. Não há uma tumba confirmada, não há um registro claro de sua morte, não há uma explicação definitiva. É como se ela tivesse saído do palco da história e evaporado no ar. O que pode ter acontecido? Alguns estudiosos acreditam que ela morreu de forma inesperada, talvez durante um parto, e que sua morte teria sido escondida para preservar a imagem idealizada da família real. Outros acham que ela pode ter caído em desgraça, sendo afastada da corte e apagada dos registros quando deixou de ocupar sua posição de destaque. Existe ainda uma teoria mais intrigante. Nefertiti pode ter assumido uma nova identidade. Talvez ela tenha governado como o misterioso faraó Smenkhkare, controlando o poder a partir das sombras e mantendo sua influência mesmo depois de desaparecer oficialmente. Para tornar tudo ainda mais enigmático, arqueólogos encontraram várias múmias não identificadas que poderiam, em teoria, pertencer a Nefertiti. Análises de ácido desoxirribonucleico e novos estudos continuam sendo realizados, e a possibilidade de que seus restos mortais sejam finalmente reconhecidos adiciona uma camada ainda mais sombria a esse mistério antigo. A história fica mais estranha quando pensamos no destino de suas filhas. 3 delas também desapareceram mais ou menos na mesma época, e seus destinos continuam desconhecidos. Será que uma tragédia atingiu a família real inteira, sem deixar rastros claros? Número 3. A adaga de ferro do rei Tutankhamon. Quando você pensa no Egito Antigo, provavelmente imagina ouro, pirâmides, sarcófagos e múmias. Mas e se os egípcios também tivessem objetos de ferro muito antes de esse metal se tornar comum na região? E não qualquer ferro, mas uma adaga colocada diretamente sobre o corpo mumificado do jovem rei Tutankhamon.
Parece impossível, não parece? Só que é exatamente isso que torna essa peça tão fascinante. Na época de Tutankhamon, a fundição de ferro ainda não era amplamente praticada no Egito. O ferro era raro, valioso e, em alguns contextos, podia ser considerado mais precioso que o ouro. Então, como um faraó tão jovem acabou com uma adaga de ferro tão refinada? E por que ela acabou posicionada diretamente sobre seu corpo, como se tivesse uma importância ritual ou espiritual? Isso sugere que a arma não era apenas um objeto bonito. Talvez fosse vista como proteção para a vida após a morte, uma lâmina sagrada destinada a acompanhar o faraó em sua jornada para o além. Cientistas confirmaram que o ferro da adaga não tem origem comum na Terra. Ele é meteórico, ou seja, veio de um meteorito. Em outras palavras, essa era uma arma literalmente feita com metal vindo das estrelas, colocada sobre o corpo de um rei morto. É o tipo de detalhe que parece pertencer mais a uma história de ficção científica do que a uma descoberta arqueológica real. E o mistério não acaba aí. A adaga também está incrivelmente bem preservada, quase como se tivesse sido fabricada muito mais recentemente. Como ela resistiu por tantos milênios sem se deteriorar completamente? Será que os artesãos egípcios dominavam técnicas que ainda não entendemos por completo? Ou será que havia algum tipo de conhecimento antigo que se perdeu com o tempo? Número 4. A mulher que chora. Às margens do Nilo. Imagine uma noite iluminada pela lua às margens do Nilo. O ar está pesado com o cheiro do rio, e o único som é a água tocando suavemente à margem. Então, de repente, um lamento cortante atravessa o silêncio. Dizem que é a mulher que chora no Nilo, condenada a procurar para sempre os filhos que perdeu. Segundo a lenda, essa mulher fantasmagórica teria afogado os próprios filhos em um momento de dor extrema, desespero ou loucura. Depois disso, acabou amaldiçoada a vagar eternamente pelas margens do rio, chorando por aquilo que fez e por aquilo que jamais poderá recuperar. Alguns dizem que ela é um espírito vingativo, capaz de atrair viajantes desavisados para as águas escuras. Outros acreditam que ela é apenas uma mãe destruída pela culpa, presa em um ciclo sem fim de tristeza. Seja qual for a verdade por trás da lenda, seus lamentos são vistos como um presságio sombrio. Para muitos, ouvir seu choro significa má sorte, tragédia ou até morte. Mesmo hoje, há quem afirme escutar seus gemidos ecoando ao longo do Nilo, especialmente em noites escuras, tempestuosas e silenciosas demais. Número 5. A pirâmide curvada de Dashur. Pirâmides deveriam ter o formato que todo mundo conhece: lados retos, ponta definida e uma simetria impressionante. Mas então existe a pirâmide curvada de Dashur, uma construção que parece ter mudado de ideia no meio do caminho. Sério. Essa pirâmide começa com uma inclinação acentuada de 54 graus, como se estivesse subindo agressivamente em direção ao céu. Só que, aproximadamente na metade da construção, o ângulo muda de repente para uma inclinação mais suave, de 43 graus. À primeira vista, isso pode parecer um erro arquitetônico antigo, uma falha de planejamento ou um problema de construção. Mas a verdade é que essa mudança parece ter sido intencional, ou pelo menos uma adaptação feita ainda durante a obra. E a pergunta que deixa arqueólogos intrigados há muito tempo é: por quê? Uma teoria diz que o problema era estrutural. Talvez os construtores tenham percebido que o ângulo inicial era perigoso demais, podendo comprometer a estabilidade da pirâmide. Para evitar um desastre, teriam alterado o projeto no meio da construção. Outra hipótese sugere que a mudança tinha um significado simbólico. Talvez representasse a trajetória do Sol no céu, ou até a ascensão do faraó para a vida após a morte. Número 6. A hipótese da usina de energia de Gizé. Todo mundo conhece a Grande Pirâmide de Gizé como uma tumba gigantesca, certo? Bem, o engenheiro e autor Christopher Dunn tem uma ideia bem diferente. Para ele, a pirâmide talvez não fosse apenas uma tumba, mas uma enorme usina de energia. É uma teoria capaz de arrepiar qualquer pessoa. Essa ideia, conhecida como hipótese da usina de energia de Gizé, sugere que os antigos egípcios, ou talvez uma civilização ainda mais antiga, teriam usado a pirâmide para captar algum tipo de fonte de energia desconhecida. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas há pessoas que defendem essa possibilidade com muita convicção. Quem acredita nessa teoria aponta para características incomuns da pirâmide. A orientação quase perfeita com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os corredores e câmaras misteriosos no interior. A composição química de algumas pedras. Para esses defensores, tudo isso faria parte de um sistema sofisticado, criado para gerar, armazenar ou transmitir energia. Alguns chegam a afirmar que a pirâmide poderia usar vibrações naturais da Terra, ou até concentrar raios cósmicos para produzir eletricidade. Também apontam para imagens antigas, como a chamada Luz de Dendera,
como possível prova de tecnologia elétrica no Egito Antigo. É claro que a maioria dos arqueólogos não aceita essa interpretação. Para eles, não existe evidência concreta de que a Grande Pirâmide tenha funcionado como uma usina. As características citadas podem ser explicadas de outras maneiras, dentro do contexto religioso, funerário e arquitetônico do Egito Antigo. Número 7. O obelisco inacabado de Aswan. Imagine uma agulha colossal de pedra deitada de lado, ainda presa ao leito rochoso de onde estava sendo retirada. Isso não é apenas uma relíquia antiga qualquer. É o obelisco inacabado de Aswan, uma lembrança impressionante de que até os maiores impérios também podiam falhar. Esse obelisco era um grande projeto ligado à rainha Hatshepsut, pensado como uma homenagem monumental aos deuses e um símbolo poderoso de seu reinado durante a 18ª dinastia. Se tivesse sido concluído, teria superado todos os outros obeliscos conhecidos. Seria uma estrutura gigantesca, com quase 42 metros de altura e peso próximo de 180 toneladas métricas. Ele deveria apontar para o céu, como um testemunho da ambição humana, da devoção religiosa e do poder real. Mas o destino tinha outros planos. Durante o trabalho, uma enorme rachadura apareceu no granito. Era uma falha fatal. O obelisco se tornou inútil antes mesmo de ser removido da pedreira. Dá para imaginar o desespero dos trabalhadores? Anos de esforço físico intenso, suor, planejamento e habilidade técnica. Tudo perdido por causa de uma rachadura impossível de corrigir. Representou um golpe enorme para um projeto que deveria celebrar grandeza. E a parte mais fascinante é que as marcas das ferramentas ainda estão lá. As linhas guia pintadas com ocre vermelho também permanecem visíveis. É como se os trabalhadores tivessem largado seus instrumentos e partido ontem, deixando para trás uma cena congelada no tempo. O obelisco inacabado não é apenas uma obra abandonada. É o retrato de um sonho interrompido, uma prova silenciosa de que até o Egito Antigo, com toda a sua grandeza, também conhecia o fracasso. Número 8. A luz de Dendera. O Egito Antigo era uma terra de deuses, faraós, templos e lâmpadas. Bem, talvez não exatamente. Mas os relevos conhecidos como a luz de Dendera certamente deram origem a teorias bem curiosas. No interior do templo de Hathor, em Dendera, existe uma série de carvuras que, à primeira vista, lembram dispositivos elétricos modernos. São objetos alongados, com linhas onduladas dentro, sustentados por figuras que algumas pessoas interpretam como se estivessem segurando cabos. É uma imagem estranha o bastante para fazer qualquer um olhar duas vezes. Então, os antigos egípcios tinham eletricidade? Eles dominavam alguma fonte de energia que a humanidade esqueceu? A ideia é tentadora, especialmente para quem gosta de teorias alternativas e mistérios tecnológicos. Mas antes de concluir que havia lâmpadas no Egito Antigo, vale lembrar que os egiptólogos tradicionais têm uma explicação bem diferente, baseada em mitologia e simbolismo. Para eles, as imagens mostram o nascimento do deus Horus, saindo de uma flor de lótus. O que parece uma lâmpada seria, na verdade, uma representação simbólica do Sol. As figuras estariam segurando o pilar de Ged, símbolo de estabilidade. Essa interpretação é menos sensacionalista, mas está apoiada em evidências mais sólidas. Os hieróglifos que acompanham a cena reforçam a leitura mitológica, e não existe nenhum outro indício arqueológico confiável de que os antigos egípcios tenham usado eletricidade como tecnologia prática. Número 9. O Poço das Mãos Gigantes. Imagine encontrar um poço antigo e esperar ver ouro, joias ou tesouros esquecidos. Só que, em vez disso, você encontra uma coleção de mãos humanas separadas dos corpos. Parece uma cena de filme de terror, mas algo real acabou descoberto por arqueólogos na antiga cidade egípcia de Avares. Enquanto escavavam sob o palácio dos governantes Hyksos, pesquisadores encontraram 4 poços. Não eram poços de tesouro. Eram poços contendo ossos de 16 mãos humanas. 2 desses poços ficavam bem perto da sala do trono e continham uma mão cada um, como se fossem algum tipo de oferenda macabra. As outras 14 mãos estavam em 2 poços mais afastados do palácio. E aqui a descoberta fica ainda mais estranha. Todas eram mãos direitas. Não havia uma única mão esquerda no conjunto. Além disso, os arqueólogos notaram que muitas eram incomumente grandes. Algumas pareciam muito grandes mesmo. Isso levanta perguntas desconfortáveis. Por que essas mãos ficaram separadas? A quem pertenciam? E por que acabaram enterradas de maneira tão específica? Uma teoria é que elas eram troféus de guerra. Textos antigos mencionam soldados sendo recompensados com ouro por trazerem as mãos direitas de inimigos derrotados. Nesse caso, os poços poderiam representar uma demonstração brutal de poder militar,
Um aviso silencioso para qualquer pessoa que ousasse desafiar os Hyksos. Mas há também uma possibilidade ritual. Alguns estudiosos acreditam que as mãos podiam fazer parte de algum tipo de sacrifício, talvez uma forma de agradar aos deuses ou garantir vitória em batalha. Remover a mão direita, geralmente a mão dominante, poderia simbolizar a retirada do poder de um inimigo, tanto nesta vida quanto na próxima. Número 10. As câmaras secretas da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais antiga e maior das 3 pirâmides do Planalto de Gizé, é uma das maiores maravilhas da engenharia antiga. Construída como tumba para o faraó Quéops durante a Quarta Dinastia, por volta de 2600 antes da Era Comum, ela continua sendo um testemunho da habilidade, da ambição e da organização dos antigos egípcios. Mas e se houver mais nessa estrutura icônica do que apenas uma tumba? E se ela ainda esconder segredos que mal começamos a descobrir? Em 2017, uma equipe de cientistas usou detectores de muons de última geração, uma tecnologia que funciona como uma espécie de raio-x para estruturas gigantescas, para examinar a Grande Pirâmide. O resultado se revelou surpreendente. Eles detectaram um grande vazio interno, com pelo menos 30 metros de comprimento, localizado acima da Grande Galeria. O problema é que ninguém sabe exatamente o que há ali. Poderia ser outra câmara funerária ligada ao faraó Quéops? Um espaço ritual desconhecido? Um depósito secreto de objetos? Ou algo ainda mais estranho? E esse não é o único vazio detectado. Há também uma cavidade menor perto da face norte da pirâmide. É como se a construção estivesse protegendo seus segredos com cuidado, revelando apenas pistas pequenas o bastante para aumentar a curiosidade. O grande desafio é acessar esses espaços. Entrar neles exigiria perfurar pedra sólida, e qualquer intervenção pode danificar a pirâmide. Por isso, por enquanto, essas áreas permanecem fora de alcance. O que você acha que pode estar escondido ali? Manuscritos antigos? Tecnologias perdidas? Objetos funerários esquecidos? Ou algo que ninguém consegue imaginar? Número 11. A Cidade Dourada Perdida. O ano era 1922. Enquanto o arqueólogo Howard Carter ganhava manchetes com a descoberta da tumba de Tutankhamon, outra descoberta incrível ainda estava esperando sob a areia. A chamada Cidade Dourada Perdida de Luxor, oculta por mais de 3.000 anos. Mas não se empolgue demais com a palavra dourada. Não era uma cidade com ruas cobertas de tijolos de ouro. O nome se refere mais ao estado impressionante de preservação e à riqueza dos objetos encontrados no local. E não estamos falando de uma vila pequena. Era uma grande cidade, construída durante o reinado poderoso de Amenófis III, um dos faraós mais importantes do Egito. Essa metrópole antiga era um centro movimentado, com oficinas, padarias, áreas administrativas e bairros residenciais. Arqueólogos encontraram casas de tijolos de barro, ruas, muros em zigue-zague e estruturas incrivelmente preservadas. Em alguns pontos, parece quase uma cidade abandonada de repente, como se seus habitantes tivessem acabado de sair e deixado tudo para trás. Os achados são impressionantes. Padarias antigas com fornos ainda identificáveis. Oficinas cheias de ferramentas e peças inacabadas. Anéis, escaravelhos, cerâmicas coloridas e recipientes de vinho. É como uma cápsula do tempo aberta diretamente para o cotidiano do Egito Antigo. Número 12. O Santuário dos Falcões. Os antigos egípcios adoravam deuses com cabeças de animais. Isso todo mundo sabe. Mas essa descoberta leva a relação entre religião e animais sagrados a um nível muito mais estranho. Arqueólogos encontraram, no meio do deserto, um santuário dedicado aos falcões. Só que não era um santuário comum. Ele continha os restos de 15 falcões sem cabeça, cuidadosamente organizados sobre um pedestal. Para deixar tudo ainda mais enigmático, havia uma inscrição misteriosa dizendo que era impróprio ferver uma cabeça ali dentro. Então, qual era exatamente a história desse lugar? Especialistas acreditam que o santuário tenha cerca de 1.700 anos. Na época, o povo Bleme controlava aquela região do Egito. Eles eram conhecidos por misturar crenças egípcias com suas próprias tradições, criando uma combinação cultural bem particular. O santuário em si era pequeno, mas repleto de simbolismo. Havia representações de 2 divindades desconhecidas, uma delas com cabeça de falcão, além de uma inscrição mencionando a deusa Ísis. Tudo indica que os falcões tinham um papel religioso muito importante para aquele povo, talvez sendo tratados como manifestações divinas. Mas por que os pássaros estavam sem cabeça? Eram sacrifícios? Oferendas aos deuses? Parte de algum ritual que ainda não conseguimos entender? E o que significava a regra sobre não ferver cabeças naquele lugar? Alguém estava tentando preparar algo proibido? Ou era uma instrução ritual com um significado simbólico?
O Santuário dos Falcões deixa mais perguntas do que respostas. E talvez seja exatamente por isso que ele continua tão fascinante. Número 13. A Lista Real de Turim. Imagine um antigo papiro danificado listando todos os governantes do Egito, desde tempos muito remotos até faraós mais conhecidos. Essa é a Lista Real de Turim, algo como uma árvore genealógica real levada ao extremo. Mas aqui está o detalhe que torna tudo mais intrigante. Esse documento não lista apenas os governantes comuns que aparecem nos registros históricos mais conhecidos. Ele também traz nomes que não aparecem em nenhum outro lugar. Reis de uma época anterior às pirâmides, seres míticos e até deuses. Esse papiro, hoje fragmentado, já representou um registro cuidadoso, anotando o nome de cada governante e a duração de seu reinado. É como se os antigos egípcios estivessem mantendo um controle detalhado de seus líderes, garantindo que nenhum reinado fosse esquecido. Só que a Lista Real de Turim contém nomes que não aparecem em outras fontes da história egípcia. Estamos falando de governantes anteriores à primeira dinastia, um período envolto em mito, lenda e incerteza. O documento também menciona deuses e semideuses como reis, misturando história e mitologia de um jeito difícil de separar. Alguns estudiosos acreditam que esses governantes extras podem ter sido reais, representantes de um capítulo perdido da história do Egito. Outros acham que os nomes são simbólicos, ligados a conceitos cósmicos, religiosos ou a forma como os egípcios entendiam a origem da realeza. Seja qual for a verdade, a Lista Real de Turim é um quebra-cabeça fascinante. Ela oferece um vislumbre de um passado que parece ao mesmo tempo conhecido e completamente estranho. Número 14. A Pedra de Roseta. Você já tentou ler hieróglifos? Para muita gente, eles parecem símbolos alienígenas, cheios de aves, olhos, linhas e formas misteriosas. Durante séculos, a escrita do Egito Antigo era como uma porta trancada. Ninguém conseguia decifrá-la de verdade. Isso mudou em 1799, durante a campanha de Napoleão no Egito, quando um soldado francês encontrou uma laje de pedra escura. Era a Pedra de Roseta. A importância dela estava no fato de conter o mesmo decreto escrito em 3 sistemas diferentes: grego antigo, demótico, que era uma escrita egípcia mais tardia, e hieróglifos. O conteúdo do decreto em si não era tão emocionante. Era basicamente uma peça de propaganda política e religiosa, criada por um conselho de sacerdotes para elogiar o jovem faraó Ptolomeu V em 196 antes da Era Comum. Mas as consequências da descoberta foram gigantescas. Pela primeira vez, estudiosos tinham como comparar os textos e entender o que aqueles símbolos antigos significavam. Entrou então Jean-François Champollion, o estudioso brilhante que finalmente decifrou o sistema. Ele percebeu que os hieróglifos não eram apenas desenhos simbólicos. Era uma escrita complexa que combinava sons fonéticos, ideogramas e determinativos. Representou a abertura de uma língua secreta que estava silenciosa havia séculos. Graças à Pedra de Roseta, o Egito Antigo começou a falar novamente. Número 15. A Maldição da Máscara Dourada de Tutankhamon. Quando Howard Carter finalmente abriu a tumba de Tutankhamon em 1922, ele não encontrou apenas tesouros. Segundo algumas pessoas, ele também libertou uma antiga maldição. A lenda diz que qualquer um que perturbasse o descanso do jovem rei pagaria um preço terrível. E o maior símbolo dessa suposta maldição seria a famosa Máscara Dourada de Tutankhamon, uma obra-prima da arte egípcia e, para os mais supersticiosos, um canal da ira do faraó. Lord Carnarvon, o homem que financiou a expedição, morreu poucos meses depois da abertura da tumba. Oficialmente, a causa se deu por uma infecção provocada por uma picada de mosquito. Mas muita gente se perguntou, teria sido apenas azar ou ele havia mexido com a múmia errada? Depois disso, surgiram outras histórias estranhas envolvendo pessoas ligadas à tumba ou aos objetos encontrados nela. Um canário teria sido devorado por uma cobra. Houve doenças repentinas, acidentes incomuns e mortes que a imprensa da época tratou como parte de uma sequência assustadora. Será que existia mesmo uma maldição? Ou tudo se resumiu a uma combinação de coincidências, exageros jornalísticos e medo popular? Talvez nunca saibamos com certeza, mas uma coisa é inegável. A lenda da maldição tornou a história da tumba de Tutankhamon ainda mais famosa. Ela nos lembra que, no imaginário popular, os faraós continuavam poderosos mesmo depois da morte. E perturbar seu descanso eterno poderia cobrar um preço muito alto. Número 16. O Osirion de Abidos. Desça para uma câmara escura, parcialmente tomada por água, cercada por enormes pilares de granito que parecem desafiar a gravidade. Parece cenário de um filme de aventura, mas é real.
Este é o Osiraion de Abidos, um dos lugares mais misteriosos do Egito. Escondido atrás do templo de Sete I, esse complexo subterrâneo combina blocos monumentais de pedra com inscrições e elementos simbólicos que ainda intrigam pesquisadores. O salão principal possui uma plataforma elevada no centro, cercada por água, com pilares gigantescos de granito ao redor. Cada um desses blocos pesa cerca de 54 toneladas métricas. A pergunta óbvia é: como os antigos egípcios moveram e posicionaram estruturas tão enormes sem guindastes modernos? As origens do Osiraion também são nebulosas. Alguns acreditam que ele acabou construído por Sete I, por volta de 1279 antes da Era Comum. Outros sugerem que pode ser mais antigo, pois seu estilo é bastante diferente do templo vizinho. Essa diferença aumenta ainda mais o mistério. Mas a maior pergunta é: para que ele servia? Alguns pesquisadores acreditam que era uma tumba simbólica, dedicada a Osíris, o deus do submundo. A água ao redor poderia representar as águas primordiais da criação, enquanto os pilares gigantescos transmitiam uma sensação de eternidade e poder divino. Outros pensam que o local era usado para rituais secretos. Talvez sacerdotes entrassem naquele espaço escuro e cheio de água para passar por cerimônias de iniciação, buscando uma conexão mais profunda com o sagrado. Seja qual for sua função real, o Osiraion de Abidos continua envolto em mistério. É um lugar que parece construído não apenas para impressionar, mas para fazer qualquer visitante sentir que está entrando em algo antigo, profundo e quase fora do tempo. Número 17. A Galeria dos Sussurros do Templo de Karnak. O complexo do Templo de Karnak é uma prova gigantesca do poder do Egito Antigo. Ele é enorme, cheio de templos, obeliscos, colunas e salões construídos por diferentes faraós ao longo de muitos séculos. Era uma espécie de centro religioso monumental dedicado ao deus Amon-Ra. Mas escondido dentro desse complexo imenso existe um detalhe curioso: a chamada Galeria dos Sussurros. Entre em um corredor longo e estreito, cercado por colunas imponentes, e você certamente se impressiona com a arquitetura. Mas o verdadeiro fenômeno acontece quando alguém sussurra em uma extremidade. De maneira quase inacreditável, as palavras baixas viajam pelo espaço e podem ser ouvidas com clareza por uma pessoa na outra ponta. Não é truque com microfone escondido. A Galeria dos Sussurros é um fenômeno acústico real, e sua explicação completa ainda desperta curiosidade. Alguns dizem que tudo acontece por causa do formato do corredor e da maneira como as superfícies refletem o som. Outros preferem imaginar câmaras secretas, conhecimento antigo ou até algum tipo de magia egípcia amplificando as palavras. Seja ciência, arquitetura ou lenda, o efeito é impressionante. Em um lugar tão grande quanto Karnak, um simples sussurro pode parecer uma mensagem atravessando séculos. Número 18. O Túnel de Taposiris Magna. Nas profundezas das ruínas do Templo de Taposiris Magna, existe um túnel que serpenteia pela terra como uma cobra. Ele tem mais de 1 quilômetro e 300 metros de extensão, aproximadamente o equivalente a muitos campos de futebol alinhados, e acabou construído com tanta precisão que até engenheiros modernos se impressionam. Descoberto em 2022, esse túnel fica cerca de 13 metros abaixo da superfície e está parcialmente submerso em água. Especialistas o chamam de milagre geométrico, tamanha a precisão de sua construção. Mas qual era a sua função? Alguns acreditam que ele tinha um propósito prático, talvez conduzindo água até o templo e suas áreas próximas. Outros imaginam uma função simbólica, como se o túnel fosse um caminho ligando o mundo dos vivos ao reino dos mortos. E há ainda uma teoria muito mais emocionante. Será que esse túnel poderia levar à tumba perdida de Cleópatra VII, a lendária rainha do Egito? Taposiris Magna era dedicado a Osíris, deus da vida após a morte, e a sua esposa Ísis. Cleópatra, nos últimos anos de sua vida, associou-se fortemente à imagem de Ísis. Então, alguns pesquisadores imaginam que o local poderia ter feito parte de um plano maior para ocultar sua tumba, protegendo-a no além da mesma forma que a deusa com quem ela se identificava. E a descoberta fica ainda mais interessante porque arqueólogos encontraram objetos dentro do túnel, com 2 estátuas de alabastro e fragmentos de cerâmica. Esses achados indicam que o espaço tinha importância, mas seu verdadeiro propósito continua desconhecido. O túnel de Taposiris Magna segue como uma passagem subterrânea para perguntas sem resposta. E, enquanto a tumba de Cleópatra não tiver sido encontrada, qualquer corredor antigo naquela região continuará alimentando a imaginação. Número 19. A Tumba dos Pássaros. Esqueça por um momento o ouro e as joias de Tutankhamon. A Tumba dos Pássaros, em Saqqara, oferece um tipo completamente diferente de tesouro. Milhões de aves mumificadas. Sim, milhões. É como um imenso cemitério subterrâneo de aves, onde inúmeros ibis
falcões e gaviões foram preservados para a eternidade. Mas esses não eram pássaros aleatórios. Eles eram oferendas sagradas ao deus Thoth, a divindade associada à sabedoria, à escrita e ao conhecimento, frequentemente representada com cabeça de ibis. Os egípcios acreditavam que, ao mumificar essas aves, estavam garantindo sua passagem segura para a vida após a morte, onde elas poderiam continuar servindo ao seu patrono divino. Sacerdotes criavam e cuidavam dessas aves, depois as mumificavam com grande atenção, usando técnicas semelhantes às aplicadas em corpos humanos. Muitas eram colocadas em recipientes especiais e empilhadas do chão ao teto em vastas catacumbas subterrâneas. Mas por que tantas aves? Acredita-se que peregrinos viajavam até esses locais sagrados levando aves mumificadas como oferendas a Thoth, esperando receber bênçãos, orientação e sabedoria. Era quase como uma enorme rede de devoção religiosa, onde cada múmia representava uma oração, um pedido ou uma esperança. A tumba dos pássaros mostra uma face curiosa e impressionante da religiosidade egípcia. Para eles, animais sagrados não eram detalhes decorativos. Eram pontes entre o mundo humano e o divino. Número 20. Os hieróglifos do helicóptero de Abidos. Dentro do templo de Sete I, em Abidos, existe um conjunto de inscrições que deu origem a algumas das teorias mais estranhas sobre o Egito Antigo. À primeira vista, certos hieróglifos parecem mostrar objetos completamente fora de época. Um helicóptero, um submarino e até uma espécie de avião futurista. É como encontrar o desenho técnico de uma máquina moderna escondido dentro de um templo antigo. Claro que isso virou um prato cheio para quem acredita em teorias de antigos astronautas. Para essas pessoas, as imagens seriam prova de que tecnologia avançada acabou entregue aos egípcios por visitantes vindos do espaço. Mas calma, existe uma explicação muito mais simples. Acontece que os antigos egípcios às vezes cobriam inscrições antigas com reboco e gravavam novos textos por cima. Com o passar do tempo, esse material podia se desgastar e cair parcialmente, fazendo com que símbolos de épocas diferentes se sobrepusessem. O resultado era uma mistura visual confusa, que, quando observada com imaginação suficiente, podia lembrar máquinas modernas. Então, aquele helicóptero provavelmente é uma sobreposição de símbolos, com elementos associados a um falcão, um escaravelho e outros sinais. O submarino também seria apenas o resultado de hieróglifos sobrepostos, como sinais de mão, cobra e outras formas. Em outras palavras, os hieróglifos do helicóptero de Abidos são um tipo de ilusão ótica arqueológica. Não precisam provar a existência de máquinas voadoras no Egito Antigo para serem fascinantes. Eles mostram como o tempo, o desgaste e a imaginação humana podem transformar símbolos antigos em mistérios modernos.